Olá, pessoal. Aqui é o professor Tancredo Braga e hoje nós estamos recebendo aqui o professor Rodrigo Maia, engenheiro agrônomo, professor de Química, já trabalhou no projeto da Mais Casa do Pequeno Jardineiro e hoje o professor está aqui para abordar com a gente sobre agricultura urbana. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, Tancredo. Boa tarde. É um prazer estar falando com você e para todos que nos ouvem. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa agricultura urbana, esse tema tão interessante nos nossos dias aí, tão necessário. Como o próprio nome fala, né? A agricultura urbana é uma agricultura que é desenvolvida dentro das cidades ou na periferia dela, né? Agricultura urbana ou periurbana. Então, dentro das cidades existe, às vezes, terrenos baldios, não é? Sejam eles públicos ou privados, aonde existe a possibilidade de se produzir alimentos, né? Alimentos como verdura, legumes, milho, feijão, mandioca, abóbora, pequenos animais e dependendo, podendo até nós termos uma pequena indústria rural. Existe essa possibilidade. Eu tenho no Rio, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e em outras cidades, né, da região sul, por exemplo, e na nossa cidade aqui de Juiz de Fora, eu tenho conhecimento de, por exemplo, em Benfica, ao longo da rede da MRS, né, ali dentro de Benfica mesmo, você tem uma horta, ou tinha uma horta, né, onde se produziam verduras, legumes e verduras, não é? E também ali no bairro Araújo, né, também se desenvolveu e em alguns outros lugares. É assim uma prática muito importante, É, porque essa agricultura além de urbana tem todo um lado social também, né, na agricultura urbana, né? sim, porque de uma maneira, vamos dizer assim, geral, ela é praticada pelas pessoas que muitas vezes estão à margem da sociedade, pessoas assim muito carentes. Então, através da agricultura urbana, elas obtêm o alimento que precisam e algumas vezes pode produzir algum excedente que é vendido. Além de ter o aspecto nutricional, não é? Em quantidade e qualidade, existe também a possibilidade de geração de renda, né? Isso é muito importante. Além do mais, também são alimentos saudáveis, né? Produzidos com técnicas saudáveis, melhores para a saúde, né? Sim, e inclusive existe no Brasil uma lei, me parece que de 2006, que é, vamos dizer assim, uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, que visa exatamente, através, por exemplo, da agricultura urbana, você produzir alimentos em quantidade e qualidade, e dentro, não é, da região urbana. Então, vamos dizer assim, você gasta pouco com transporte, você aproveita aquela mão de obra ociosa que geralmente são de pessoas carentes, existe todo um contexto social e, né, como a gente está trabalhando com agricultura, a gente acaba também tendo um aspecto de educação ambiental, um aspecto ambiental, porque você melhora, vamos dizer assim, mantém aquele ambiente, aquele solo, você possibilita através das chuvas que você tenha recarga hídrica, né, porque são áreas de infiltração, você aumenta a diversidade vegetal, porque você está plantando outras plantas que não as que existem em praças e nas áreas de arborização. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma prática que tem consequências sociais e ambientais importantíssimas. Em quais espaços ela pode ser realizada, a agricultura urbana? Sim, Olha, de preferência, nos terrenos baldios,
baldios, vamos dizer assim, sejam eles públicos ou privados. Existe essa possibilidade, não é? Agora, você também pode, não é, realizar uma agricultura urbana dentro de casa, por exemplo. Você vai trabalhar um jardim, não é? Um jardim que seja em vasos. Então, veja bem, a agricultura não é só a produção de alimentos. A agricultura tem, vamos dizer assim, um conceito mais amplo. Tá? Então, a agricultura é a produção de vegetais, de animais, a transformação desses produtos, né, sejam em lugares naturais ou mesmo dentro de uma residência. Você tem essa possibilidade. No caso da residência, o caso da jardinagem, o que é necessário para essa atividade ser realizada em casa? A jardinagem, tanto plantas ornamentais quanto frutíferas. Definir, vamos dizer assim, essa jardinagem dentro de casa, se você vai trabalhar realmente com plantas ornamentais, que é o que caracterizaria a jardinagem, ou se você vai ter uma pequena horta ou mesmo um pequeno pomar, o que vai definir isso, primeiro, né, trabalhando esse caminho, seria a análise do ambiente, né? Então, eu preciso ver o espaço disponível que eu tenho e a luminosidade. Por quê? O espaço disponível, porque dependendo do espaço que eu tenha, eu posso ter poucos ou muitos vasos, não é? Porque eu tenho que alocar esse material num determinado lugar da minha casa, da minha residência, do meu apartamento. E o tipo de planta que eu vou escolher vai depender da luminosidade. Se eu tenho um local que bate sol direto, ou se eu tenho um local que bate menos sol, mas ainda bate sol, ou se eu tenho um local que não bate sol. Então, é um ambiente, como a gente chama tecnicamente, um ambiente sombreado, protegido. Então, a determinação da luminosidade e do espaço vai definir o tipo de jardinagem, o tipo de agricultura que eu posso realizar. E aí entra, né, o gosto da pessoa. Né? Então, é muito importante a pessoa dizer o que ela gostaria. E aí, né, a gente fazendo essa análise, a gente chega num termo comum. O que é possível dentro daquilo que a pessoa gostaria. Quais Certo? os caminhos para a pessoa, você está falando aí, né, ela escolher, quais os caminhos para a pessoa desenvolver essa jardinagem? Que Então, caminhos o primeiro passo é essa análise do ambiente. A partir do momento que você determinou o espaço disponível, determinou a luminosidade, então você vai fazer a opção pela planta, não é? Que planta que eu vou tá colocando nesse ambiente? E aí eu tenho que lembrar, não é, o seguinte, que toda planta está em um lugar, não é? Ela vai ocupar um volume daquele lugar e ela vai ter uma função. Então vamos explicar isso. Porque muitas vezes dentro da sua casa você gostaria de uma planta apenas para você ficar contemplando. Então é muito importante essa escolha dessa planta, porque ela tem que ser um ponto de atração. Mas muitas vezes essa planta, ela apenas vai ocupar um espaço ocioso. Então, de repente, na sua sala, você tem um encontro de um sofá com um móvel e existe um espaço que está vazio. E você pode fazer uso de um vaso com uma planta apenas para ocupar aquele ambiente. Então, né, a escolha da planta seria o próximo passo, não é? Você quer uma planta ornamental, você quer uma planta de produção de comida, você quer uma fruteira, então seria inicialmente a avaliação do ambiente e a escolha da planta. tem plantas Feito. que são mais de sombra, tem as plantas mais de sol, né? Isso tudo também entra nessa escolha, né? Plantas têm Sim, que ficar sim, mais sombreadas. sim, porque de repente você quer ornamentar um ambiente.
de uma sala que não tenha a possibilidade de um sol direto, ou de repente você tem uma varanda que bate sol. Então, de acordo com o ambiente, você vai fazer a escolha, não é, da planta. E aí entra a outra questão, não é? Essa planta ela vai ser plantada em um vaso. E aí você tem diversos tipos de materiais que você pode utilizar, né? E a escolha do material passa por uma análise, né? Porque você quer um vaso muito bonito, você quer que o que chame a atenção seja o vaso, ou seja a planta, ou você quer um conjunto, vaso e planta, seja o ponto de atração. Então, baseado nessa ideia, você faz a opção, né, por um vaso de plástico, por um vaso mais trabalhado, de terracota, por um vaso de barro. Então, você tem diferentes materiais. Agora, uma coisa que é importante, não é, quando você faz a opção por um vaso, é o peso desse vaso, não é? Porque muitas vezes você vai precisar de fazer movimentos com o vaso, tá certo? Porque quando você tem uma planta num ambiente protegido, né, como é a casa, muitas vezes é importante você fazer uma rotação do vaso, para ele poder pegar a luminosidade sempre de todos os lados. Porque uma planta, na natureza, num ambiente natural, ela sempre tem a insolação em todo o seu volume. E quando você coloca um vaso num ambiente de casa, muitas vezes a luz vem só de um lado. Então, é importante você girar. Então, o peso do vaso, o tamanho do vaso, ele é muito importante. E outro ponto que também é importante na escolha do vaso é a drenagem desse vaso, não é? Porque você muitas vezes pode distraidamente regar muito e você precisa de drenar o excesso de água, porque a planta fundamentalmente ela precisa de um solo úmido, mais arejado. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essa questão da drenagem. Então, muita gente acha que é só colocar água em excesso e acaba prejudicando a planta, né? Em vez de estar ajudando, está prejudicando. sim, sim, tem plantas que elas aceitam um pouco mais de umidade, aceitam um solo mais úmido, mas é como eu falo, para as nossas plantas de jardim que nós normalmente conhecemos, o que você pode ter são plantas que pedem um pouco mais de umidade, isso aí eu entendo como uma rega mais frequente, ela precisa de um solo sempre, vamos dizer assim, úmido, não é encharcado, mas esse solo, no momento que você prepara esse solo que vai receber a planta, ele tem que ter porosidade. Eu preciso de um solo bem arejado. Então, né, seria o quarto passo, né, na preparação dessa jardinagem de interior, seria exatamente o preparo da terra que você vai colocar no vaso. E aí, então, eu tenho uma série de materiais que hoje em dia são oferecidos no comércio, mas existem também aqueles materiais mais naturais, que é uma terra de barranco, uma areia de construção, uma areia de textura média, e uma matéria orgânica que a gente encontra com facilidade, que é o humus de minhoca, nas casas de produto comercial, né? Nas lojas que vendem plantas, né? Então, veja bem, eu tenho que preparar essa terra que a gente chama de substrato. Substrato é uma terra preparada. Então, eu vou colocar uma porção de terra de barranco, que é uma terra mais argilosa, vou colocar uma porção de areia e uma porção dessa matéria orgânica. E existe uma proporção entre esses elementos, tá certo? O ideal é que você tenha um solo fértil, né? Porque ele precisa de ter nutrientes para alimentar essa planta, um solo que tenha porosidade, porque a raiz respira, tá certo? E eu preciso de um solo que retenha a umidade e ele apresente uma certa profundidade.
E aí, veja bem, quando eu falo da profundidade, eu estou estabelecendo uma relação entre o vaso e a planta. Então, se a planta é uma planta que cresce mais, eu vou precisar de um vaso um pouco maior. E para harmonizar esse conjunto, eu vou precisar de lembrar de uma ideia. Uma planta, ela deve ter aproximadamente a mesma altura do vaso ou 1,5 altura. Quer dizer, imagina o seguinte, que o vaso tem 10 centímetros, então essa planta poderá ter 10 ou 15 centímetros. Quer dizer, é importante você estabelecer uma proporção para uma questão de estabilidade e para uma questão, vamos dizer assim, de beleza, tá certo? Porque se você está trabalhando a jardinagem, você está trabalhando também o paisagismo, né? Quer dizer, paisagismo é aquilo que impressiona os seus sentidos. Então, quando você tem algo proporcional, como eu falei, isso te dá um sentido de que, vamos dizer assim, existe uma harmonia, né? Que a gente não pode perder. Qualquer espaço da casa eu posso praticar essa jardinagem? Pode. Não precisa ter uma varanda, Você um pode ter, quintalzinho. você pode ter uma jardinagem na sua cozinha, você pode ter uma jardinagem na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, você entendeu? Não E precisa pode. ter uma cobertura de apartamento. Não, não, seria bom, né? A ideia seria essa mesmo, né? Quanto mais luminosidade você tiver, quanto mais ambiente aberto você tiver, maior vai ser as suas opções. Mas nada impede que você às vezes more numa kitnet, quarto e sala, olhei e vi tudo, e aí você vai ter um vaso e a sua jardinagem vai ser em cima de um vaso. Você tem um jardim de um vaso, né? Sem problema nenhum, né? Você estava falando esse material necessário para a prática da jardinagem, eu encontro facilmente no comércio? Você encontra facilmente nas lojas de produtos agropecuários, né? Você encontra nas lojas que vendem plantas, nas floriculturas, não é? Isso aí não tem, né? Não tem errado, tá certo? E você tem hoje substratos prontos que você compra e mistura. O importante, se você vai a minhoca ou se você vai utilizar produtos comerciais que estão à venda, o importante é você, ao fazer a mistura, você perceber que existe drenagem nessa mistura. O que seria isso? Seria você, após a mistura, você molhando, você percebe que a água infiltra e o excesso é drenado, entende? Eu preciso que o solo mantenha a umidade, mas que haja porosidade, porque é nos poros do solo que as raízes vão se desenvolver. Então, se eu tenho uma terra, por exemplo, muito argilosa, né? Então ela retém muita água e tem pouca porosidade, então a drenagem é difícil. E por isso é que eu falo, você pega uma terra argilosa, uma terra de barranco, e mistura com areia, você melhora essa porosidade, melhora a drenagem, mas a argila sempre retém água. Então eu preciso de ter essa ideia. Eu preciso de um ambiente, um solo, um substrato que retenha água, mas que apresente porosidade, porque, né, a raiz respira e ela precisa de espaço para crescer, né? Sim. E ela precisa de ter facilidade. Sim. Esses são os passos para a prática da jardinagem? Isso seria o início, né? Para você poder ter um vasinho em casa e a partir daí você vai começar a cuidar desse vaso. E uma coisa que é muito importante é a gente, quando comprar uma planta, tá? Quando a gente plantar um vaso, a gente pesquisar sobre a vida dessa planta.
como é que ela gosta de ser tratada. Então, qual é o tipo de rega, qual vai ser a frequência dessa rega, qual vai ser a frequência de adubação, porque é muito importante uma adubação periódica, a época dessa adubação, se ela precisa de sofrer uma, né, ela é acometida por alguma praga. Então, esse conhecimento, a gente entrando na internet, sabendo o nome da planta, a gente consegue essas informações. Ou através de um profissional, um jardineiro ou uma pessoa que tenha conhecimento para orientar, né, na condução dessa plantinha. Sim, sim. Isso que eu ia te perguntar. Os canais, então, é através que eu posso ter informação? Através da internet e os profissionais. Quais profissionais que eu posso encontrar que possam me falar, me passar informações sobre o processo? Jardineiro, Seriam os profissionais jardineiros. específicos da área. Sim, são jardineiros e muitas vezes as pessoas que estão nas floriculturas também têm conhecimento, podem nos orientar e, eventualmente, se você é um técnico, né, um engenheiro agrônomo, um biólogo, ele também pode te dar as orientações necessárias. Não é difícil você cuidar de uma planta, mas é importante você seguir esses passos e depois você seguir os cuidados que são necessários. E aí você vai se aproximando da natureza. Lentamente você vai se aproximando, não é? Porque você vai entendendo os ciclos, as necessidades, tudo aquilo que a gente um dia já vivenciou muito de perto e que hoje em dia está cada vez mais distante, né? Sim, Mas sim. sempre é possível, né? Sempre, nunca é tarde demais para retornar. Você vê, nós pagamos o preço sobre o nosso processo de urbanização, né? Um processo de urbanização vertical, né? Que Sim, foram desaparecendo as casas com quintal, as hortas, né? Que sim, você praticava nessa jardinagem. E hoje a gente não tem mais isso, né? Então, nós pagamos o preço, né, dessa nossa urbanização, porque nós tínhamos, né, horta, jardins, né? E hoje isso foi sim, desaparecendo, foi ficando só concreto, né? Hoje nós só. temos uma paisagem de concreto pela frente, Essa. né? Com certeza, são verdadeiras ilhas de calor, né? Concreto, asfalto, fábricas, poluição do ar, poluição sonora, visual, né? Uma confusão muito grande, essa que é a verdade. Então, vamos dizer assim, agricultura urbana, jardinagem, arborização, né? Os parques e jardins são formas de você humanizar mais a cidade, né? Eu tenho acompanhado, Rodrigo, aqueles prédios que estão fazendo aquele jardim vertical, colado no prédio, né? E isso Sim. também é agricultura urbana, é jardinagem. Qual seria o termo para esse tipo de que eles estão desenvolvendo? Não deixa de ser uma agricultura urbana, conforme eu havia dito, né? A agricultura não é só a produção de alimentos, é também essa parte da jardinagem, ela está incluída dentro da agricultura urbana. E esses painéis verdes, né? Esses jardins verticais, eles podem ajudar demais, não é? Por exemplo, na diminuição, vamos dizer assim, do calor, né? Porque na frente dessas paredes você tem uma massa verde, um solo, um material úmido, então sempre vai ter menos calor sobre a parede, né? Você tem vamos dizer assim, a diversidade de vegetais, você tem, não é, a purificação do ar, porque as plantas gasosas, elas absorvem tudo, inclusive a poluição. Então, são verdadeiros filtros. E existem plantas que elas têm essa capacidade de filtrar o ar com mais propriedades do que outras e são usadas na limpeza dos ambientes também, sejam ambientes gasosos, atmosfera, sejam ambientes aquáticos, né, em açudes,
não é? Nas áreas vamos dizer assim, de tratamento de esgoto. Então, as plantas têm essa possibilidade também, né, de purificação do ambiente. Você já falou aí vários benefícios que traz, né? Essa prática da agricultura e da jardinagem. E hoje, Sim. nesses tempos de pandemia, que a gente está fechado dentro de casa, né? Todo mundo muito isolado, isolamento social, qual o benefício dessa jardinagem nesse momento? Seria mais uma atividade, não é, que a pessoa teria ao longo da sua vida, porque, veja bem, alguns estão trabalhando de maneira remota, né? Então, ao longo do seu dia, ele tem uma função, tem uma responsabilidade. E em determinados momentos, mesmo esse que trabalha, ele vai querer ter um momento de descanso, não é? Como se diz, é o ócio produtivo. E aí, através da jardinagem, você tem, vamos dizer assim, o desenvolvimento da tua observação, porque você tem que cuidar daquele ser vivo, então você vai observar, não é? Como é que a planta está se portando para atender às necessidades dela, então você tem essa questão da tua observação. Você tem a questão da sua organização, porque em determinados momentos você tem que dar assistência à planta, e você também vai desenvolver algo que está um pouco esquecido, que são os trabalhos manuais, né? Aquele trabalho muito intelectualmente, usando muita tecnologia, e vamos dizer assim, a mão hoje, né, tá cada vez, é, você está usando cada vez menos, tá certo? Então tem até aquela brincadeira da lei do uso e do desuso, né, da Lamarck, né, que dizia que se você não usa, você, né, daqui a pouco as gerações futuras vão estar perdendo. Então, né, usando essa brincadeira, daqui a pouco o pessoal está nascendo sem mão, porque não precisa, né? Daqui a pouco você olha pro teclado e você tecla tudo só com pensamento. Então, a gente precisa de colocar a mão na massa, precisa de desenvolver um trabalho manual. É muito importante, não é? Rodrigo, você pratica agricultura urbana, né, e jardinagem? Jardinagem, você Eu pratica na sua pratico casa? de certa maneira, eu tenho alguns vasinhos aqui, tá certo? O meu ambiente aqui não é um ambiente que me dá muita opção, mas eu tenho alguma coisinha. E sempre oriento o pessoal que às vezes me pede uma orientação, eu sempre oriento o que plantar, como cuidar, né? Para que a pessoa possa, né, ter uma satisfação nesse sentido. Você tem algum canal que o pessoal possa entrar em contato com você para esclarecer dúvidas sobre esse assunto? Como é que as pessoas podem falar para você para tirar dúvidas? O pessoal pode utilizar meu WhatsApp, né? 32, que é o código da área, 999217879. Ou, se ela quiser mandar um e-mail, tudo em minúscula, rodrigo.jardineiro.fiel, as pessoas podem me acessar, que a gente tem o maior prazer de orientar, não é? Você poderia repetir seu e-mail, por favor? rodrigo.jardineirofiel@gmail.com. E seu WhatsApp, por favor, de novo. 32, que é o código da área, 999217879. Ah, tá ok. Agora, uma outra coisa que eu gostaria que você abordasse é o aspecto social da agricultura urbana. O que ela pode, você que já trabalhou na MAC, né, com o projeto, né, Casa do Pequeno Jardineiro, o que isso pode, né, modificar, trazer de novo para a vida das pessoas?
dos adolescentes, principalmente, né? E se isso vem acontecendo ou se não há, né, preocupação com esse aspecto na formação dos jovens. Isso está um pouco esquecido. Qual é o aspecto social que pode modificar? O que eu penso é que quando você pratica a agricultura urbana, você reúne pessoas, né? E veja bem, como disse alguém, né? Nós viemos aqui para encontrar pessoas, conviver e junto com elas realizar algo. Então eu penso que a agricultura vai reunir pessoas com necessidades comuns e inicialmente você tem a possibilidade de produção de alimentos, então essa questão nutricional, não é, que é fundamental, todo mundo precisa de se alimentar. A fome é um problema muito sério, isso tem consequências sociais muito grandes, não é isso? E então isso seria um primeiro ponto. A agricultura urbana pode gerar excedentes de produção e isso vai gerar rendas. Então, para essas pessoas que muitas vezes estão excluídas, né, seria uma forma, primeiro, de se alimentar. E isso vai gerar um ganho muito grande de saúde, né? Tem também a possibilidade de ter uma fonte de renda. As crianças que podem ajudar, né? Como se fala, as crianças podem, os adolescentes podem ajudar. Eles estão aprendendo uma profissão, né? Eles estão aprendendo a trabalhar em conjunto. Então, as pessoas precisam de conviver mais para poder se conhecer mais, para evitar muitos conflitos. Então, eu penso que isso seria, tem aspectos muito positivos, do ponto de vista social e do ponto de vista político, vamos dizer assim. Não é essa política que a gente está acostumado a ver, é política no sentido epistemológico mesmo da palavra, né? A reunião das pessoas, a condução das pessoas. E eu gostaria muito de ver novamente essas orientações na área de agricultura, essas práticas na área de agricultura, voltarem para as nossas escolas, como sendo uma opção. Porque nem todos precisam ser engenheiros, advogados, né, médicos, economistas. Nós precisamos de todos, né? Nós precisamos dos motoristas de ônibus, dos trocadores, daqueles que nos atendem nos balcões do comércio, aqueles que cuidam da limpeza urbana, aqueles que estariam trabalhando, né, com a terra diretamente, né, os agricultores que produzem alimento, os jardineiros. Então, eu acredito que o ganho seria muito positivo, em todos os sentidos, dentro de uma sociedade. Isso ajudaria muito, né? E uma coisa que é importante, né, vincula muito a pessoa à natureza, porque ele está ali produzindo junto à natureza. Então, ele vai cuidar de algo que ele trabalhou e que ele está vendo que vem da natureza. Hoje em dia, a gente acha que a comida vem do supermercado, o leite vem da padaria, e a gente sabe que não é nada disso. Atrás daquele leite ensacado, atrás daquele saquinho de feijão, saquinho de arroz, existe um trabalho árduo que é lá no campo, e muitas vezes é invisível, né? Assim como nós, professores, somos muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade, o agricultor muitas vezes passa desapercebido. E isso realmente eu acho que daria mais consciência às pessoas, né? A origem das coisas. Dentro das escolas existe algum trabalho nesse sentido? De produzir esse conhecimento e essa conscientização dos jovens? Olha, esse ano, não é, até na nossa escola Fernando Lobo, lamentavelmente a pandemia parou um projeto que a gente tem, né, junto com a direção,
da gente usar aquele espaço, que são aproximadamente 680 metros quadrados, aquela horta que a gente tem no Fernando Lobo, para exatamente fazer um trabalho de agricultura urbana, não é? Porque quando eu estava no Pequeno Jardineiro, lá na Barreira do Triunfo, eu desenvolvi um trabalho num espaço de 10 metros quadrados. Eu produzia couve, mostarda, alface, salsa, cebolinha, cenoura e beterraba. E ao longo de um ano eu contei o que eu produzi. E olha, é algo considerável. E se você imaginar que uma pessoa, né, ela precisa de 5 a 10 metros quadrados de área útil para produzir legumes e verduras, os números que eu alcancei demonstravam bem isso. E se a gente tiver um pouquinho mais, você consegue ter um excesso, é aquilo que a gente estava falando, né? A agricultura urbana, ela pode prover de alimentos às pessoas e ainda pode gerar excedentes que podem se transformar em fonte de renda. Então, a gente precisa de comer e a gente precisa de algum dinheiro, né, Tancredo? A gente não precisa se tornar milionário, mas a gente tem necessidades e o dinheiro compra essas necessidades. Então, seria uma maneira de você nutrir as pessoas e gerar renda, né? Algo assim, socialmente, politicamente, muito importante, né? Sim, na cidade é desenvolvido algum projeto nesse sentido? Existem Olha, projetos? o que eu tenho notícia é ali na região de Benfica, né, às margens da ferrovia ali, da MRS, dentro ali do bairro de Benfica, né? Eu tenho conhecimento de uma horta que produz legumes e verduras, tá? Então, aquilo ali é um exemplo de agricultura urbana. Veja bem, ali você tem um espaço que é da responsabilidade da MRS. A MRS é uma empresa privada, né? E ela está permitindo que a população do bairro, não é, possa produzir alimentos. Então, é um exemplo que eu tenho conhecimento. Agora, Juiz de Fora tem muitos terrenos baldios que poderiam, se houvesse, vamos dizer assim, do poder público essa sensibilidade, não é? A gente poderia fazer muito trabalho, a gente poderia produzir muita coisa nesses espaços, que estão ociosos, né? E aí você poderia ocupar a juventude, que eu acho que é muito é algo que é inerente. A gente veio no mundo, não é, para trabalhar também, não é só para se divertir, né? Eu gostaria de pedir a você que você fizesse as suas considerações finais aí para gente. O que você acha Olha, importante deixar aí para o pessoal? olha, eu acho que, né, é muito importante que, de alguma maneira, as pessoas tenham um pouco mais de consciência ambiental, não é? A agricultura urbana ajuda nesse sentido, não é? Se você imaginar, vamos dizer assim, dentro da sua casa, né, fazendo assim uma jardinagem de interior, você tem, não é, também a possibilidade de se tornar mais consciente em termos de questões ambientais, tá certo? Você muitas vezes dentro de casa fazendo, né, a separação do que é papel, do que é plástico, do que é vidro, fazendo a separação da parte orgânica, né, dos restos de comida, né? Você pode inclusive fazer uso desses materiais para desenvolver a sua jardinagem de interiores, fazer uso desses materiais para desenvolver a sua agricultura, né, a sua horta ou mesmo o seu pomar, dependendo da disponibilidade. E eu acho que gostaria de ver, né, essas ideias mais presentes na vida das pessoas da cidade, não só de Juiz de Fora, mas de todo o mundo, né?
porque a agricultura urbana, a gente tem notícias até aí, né, muito desenvolvidas na Europa e em vários países aí, né? Gostaria muito de ver isso aí caminhar. Gostaria muito de ver uma educação ambiental nas escolas também, de maneira mais eficaz, para poder, né, conscientizar mais a juventude que está crescendo, né? Porque nós estamos saindo de cena e vamos ser substituídos, e que sejamos substituídos por pessoas mais conscientes, ambientalmente, socialmente, né? Isso vai gerar frutos. Seria isso aí, Tancredo. No mais, eu quero agradecer. Rodrigo, muito obrigado, então, tá, pela sua participação. Tenha sempre aqui o canal aberto aí para você poder trazer essas informações para a gente, viu? Olha, Tancredo, eu agradeço a oportunidade que você me deu, né? E me coloco à disposição sua e daqueles que precisarem de alguma orientação. Contem comigo para tudo que for possível dentro das minhas possibilidades, tá Eu certo? Muito obrigado gostaria mesmo. que você só reforçasse os canais que podem ser usados para comunicação com você. Ok. Meu WhatsApp 999 21 7879. E o 32, 32, 32, DDD 32 32. DDD 32 999 21 7879. E o e-mail rodrigo.jardinerofiel@gmail.com. Tudo em minúsculo. Muito obrigado. Pessoal, então, nós voltaremos em breve com novas entrevistas aí, um tema relevante. Um abraço a todos aí.